Nós adoramos ao único que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Você pode se assentar, não saia desse espírito de adoração. O louvor é uma arma poderosa de guerra. A adoração, nós entramos pelas portas da adoração, né? Nós estamos falando um pouquinho de algumas coisas aqui hoje, mas quando nós entramos no tribunal tem um jeito da gente acessar este lugar, e nós acessamos este lugar pela adoração. A gente não vai no seco não, né? A gente vai pela adoração, e nós estamos fazendo isso aqui hoje. O Senhor está liberando algo poderoso sobre nós, porque Deus está movendo a sua igreja nesses dias, nesse tempo, com uma responsabilidade, com um comissionamento nesta geração. E nós precisamos estar posicionados em Deus, porque Ele está nos levando, eu não sei se você está percebendo isso, mas Ele está nos levando para um novo nível de maturidade. Como eu falei para vocês mais cedo pela manhã, uma das funções, um dos papéis da igreja é cuidar do ferido, é cuidar do enfermo. O Senhor muitas vezes nos retrata a sua igreja como este lugar do encontro com um bom pastor, que cura as feridas das suas ovelhas, que tira, né, os carrapichos. Você não pode chegar perto de um pastor que ele já está ali fazendo um cafuné na sua cabeça, querendo tirar uns carrapichos. Você acha que é carinho, mas ele está ali ajudando a limpar a sua vida, ajudando a restaurar o seu coração. Mas essa é uma das funções da igreja. Você não pode parar neste lugar, porque se você parar neste lugar, você vai ser um eterno pedinte, um eterno dependente de cuidado. Não que um pastor, por exemplo, não precise ser cuidado. Toda autoridade precisa ter uma outra autoridade sobre a sua vida. Mas se você não sai deste lugar de sempre estar aqui na igreja, eu vim para receber a minha bênção, ora aqui por mim, cuida de mim que meu coração está ferido. Se você não recebe a ministração no tempo devido, não recebe a cura e a liberação do Senhor, você permanece aquém do que aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem para a sua igreja governo. O Senhor tem para a sua igreja um exercício de ser uma influência na geração. Quando nós declaramos aqui, nós louvamos que se abram os céus, que se abram os céus. Você tem uma voz de comando. Não é que você está pedindo para que Ele abra os céus. Você está dando um comando como filho de Deus, como um herdeiro do Deus Altíssimo. Você está dando comando: ó céus, sejam abertos, ó céus de Arujá, sejam abertos para que entre o Rei da Glória. Ó céus de Jordanópolis, se abram agora para que entre o Rei da Glória. Ó portais antigos do estado de São Paulo, se abram agora para que entre o Rei da Glória. Você precisa se apropriar deste entendimento, porque senão você fica sempre caminhando assim, sabe? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aí a palavra diz que você foi estabelecido como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pensa bem, o Senhor, dono de todas as coisas, te fez herdeiro dele, para que você caminhe neste lugar. Então nós falamos aqui, a pastora Elaine falou sobre o exercício do direito. Então um advogado lá no seu lugar, no tribunal, ele está representando o reino de Deus e a sua justiça.
Quando ele entra dentro do tribunal, ele está declarando que se abram os céus neste lugar e que se faça justiça neste lugar. Você que é um profissional de saúde, quando você entra dentro de um hospital, quando você entra dentro de uma clínica, comissionado por este entendimento, você está entrando dentro daquele lugar e você está dizendo que se abram os céus neste lugar, enfermos sejam curados, espíritos de morte batam fora agora. No meu plantão ninguém vai morrer sem Cristo Jesus. Em nome de Jesus, você vai comissionado pelo Senhor. E nós precisamos entender isso, porque o movimento que Deus está fazendo com a sua igreja, com o seu povo, nós recebemos uma palavra aqui hoje do pastor Leandro falando sobre nós. O Senhor está fazendo conexões, gente que você nunca imaginou, o Senhor está aproximando de você, e gente que você sempre achou que estaria com você, o Senhor está te distanciando. Mas não é por confusão, não é por briga, é por causa da conexão relacionada ao cumprimento do propósito. Para que você viva o que o Senhor tem para viver em e através de você, você precisa estar conectado com determinados tipos de pessoas que vão liberar o seu destino. Como intercessor, você precisa estar conectado com outros intercessores que caminham no lugar em que você ainda não caminhou. Então você precisa se submeter a isso. Por isso que não é tempo de você caminhar sozinho. Você que tem o hábito de caminhar sozinho, você que tem uma dinâmica de funcionamento, eu gosto de estar sozinho. Não, você precisa estar, você tem o seu tempo de estar só, mas você precisa se abrir para desenvolver relacionamentos, e relacionamentos com base na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está estabelecendo relacionamentos entre filhos de Deus, com o propósito de cumprir a sua vontade, de estabelecer este reino, de estabelecer este governo. E nessa estação, o Senhor está liberando o seu Espírito para que intercessores se movimentem de uma forma ativa. Você precisa entender. Nós vamos falar aqui agora, nós vamos falar sobre os escudos de oração. E eu quero que você saiba, primeiro, a gente não vai ficar tão focado nos slides. Se você quer esse material, nós preparamos um material específico para esta igreja. Não é algo que a gente sempre usa. Nós preparamos algo para vocês, escrito na apresentação. Então, se você quer esse material, as meninas estão lá fora, vai lá, conversa com elas, dá o nome, o e-mail, o celular. Que o altar, ele tem liberado, e eu sei, eu não estou aqui todo domingo, mas o Espírito Santo tem liberado, através dos seus profetas, uma palavra densa, uma palavra sólida, uma palavra de fundamento para aquilo que Ele quer realizar. Nós cremos que nesses dias que virão, o Senhor manifestará sinais e maravilhas, poderes, milagres. Eu sempre falo para as pessoas, eu ando sempre com uma roupa fácil, porque se o Espírito Santo agir nesse mover e a minha perna começar a crescer, você não vai ter trabalho nenhum comigo. Não vai ter, você não vai ter problema. Ai meu Deus, a pastora não, você deixa fluir o negócio e aí cresce. Você só manda parar na hora certa para não ficar desigual. E nós cremos nisso, porque nós precisamos disso para que haja uma grande colheita, como o Senhor tem estabelecido para o cumprimento da grande comissão. Só que o Senhor tem estabelecido questões específicas. Os anjos têm um ministério específico como nossos apoiadores, mas tem coisas que os anjos não farão, que é você e eu que temos que fazer. Lembra que a intercessão é um processo colaborativo, uma via de mão dupla. Você tem que ser ativo neste processo. Tem que ser ativo nessa dinâmica do relacionamento com Deus. Você tem que ser ativo até para expulsar demônio em você mesmo.
Tem hora que a gente identifica que tem uns negócios acontecendo com a gente, você fala, não é de Deus não. Põe a mão aí na sua cabeça e fala, em nome de Jesus, sai agora. Manda sair. Porque se não é de Deus, eu não preciso aceitar. Não precisa ficar dentro de mim. A gente precisa entender isso. Ele fala, você está vindo aqui para atrapalhar. E a gente quando vai, eu lembro que em 2019 a minha mãe ficou muito doente. E nós temos um grupo de intercessão, uma casa de oração online, né? Nós temos algumas irmãs que estão aqui conosco. E nós estávamos fazendo 30 dias de oração lá na casa de Leade. Nós íamos às 6 horas da manhã e ficávamos 1 hora. E lá nós orávamos, adorávamos, guerreávamos, declarávamos a palavra. Só que quando a gente terminou, nós tivemos um culto, foi tremendo, minha mãe adoeceu. E aí eu falava, Senhor, tem alguma coisa que está errada. Porque o Senhor está nos levando em novos lugares. O Senhor está nos levando em novos lugares de intercessão. E agora, eu falava assim, Senhor, essas mulheres precisam ver a Tua glória. Nós estamos orando e a coisa está acontecendo. E ela ficou ruim. Entrou em alguns lugares de intercessão e ficou mal. E ela teve uma parada cardíaca, tal. O Senhor ressuscitou ela. Mas eu me lembro que um dia eu estava indo para a UTI de carro. E eu fui tomada pelo Espírito Santo ali dentro do carro. Comecei a orar em línguas. E eu comecei a declarar, Satanás, você sai daí que eu estou chegando. Você sai daí que eu estou chegando. E eu estou chegando na autoridade do nome de Jesus. Eu estou entrando e é você quem tem que recuar. O Senhor foi me tomando de uma força, de uma ousadia, de uma coragem que não era minha, mas é dele. Tem hora que você precisa se indignar. O intercessor não pode ser conformado com este mundo. Você entra sabendo até onde você pode ir no Senhor, mas você precisa acessar este lugar de saber, não, eu tenho uma autoridade, eu sei quem eu sou, eu não vou confiando em mim mesmo, mas eu sou um embaixador do Deus Altíssimo. E você precisa ter esse entendimento acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar guardada no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A única coisa que vai fazer você não pecar é temer ao Senhor, como nós já ouvimos aqui. Foi isso que Moisés disse, é só o temor ao Senhor que vai livrar você de pecar. Não tem outra coisa, ninguém vai ficar do seu lado controlando você. O Espírito Santo sobre você vai te capacitar e te fortalecer. Mas você precisa se revestir da arma da fé, a espada do Espírito. Só que Efésios não tem só o capítulo 6. Ele tem 5 capítulos anteriores que fala que tipo de vida o guerreiro tem que ter. Que tipo de conduta o guerreiro tem que ter. O que é casado, o que é solteiro, o que é filho, o que é pai. Você precisa se revestir não só daquele instrumento místico, ou de uma dimensão física do que essas armas representam. Você precisa se revestir da apropriação, daquele que é a palavra viva, que desceu do céu, que entra dentro de você, que você é tomado por esta verdade, e você vai sendo filtrado por esta verdade. Não é o seu conhecimento científico, eu gosto muito de estudar. Eu já trabalhei com pesquisa, é uma coisa que eu gosto muito. Saí porque o Senhor me deu um comando, a neurociência, não sei o que lá, eles dizem isso. Mas o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? A palavra de Deus diz que Deus está assentado sobre o globo da terra. Mas quanto tempo se demorou para descobrir que a terra era redonda? Você precisa crer e viver na palavra. Nós, como filhos de Deus, temos um potencial de Deus sobre nós.
A palavra do Senhor diz que eu e você temos a mente de Cristo. Você tem ideia do que é ter a mente de Cristo? Eu tenho compartilhado com alguns amigos e falado que eu estou orando assim: Deus, eu quero a criatividade do céu. Eu quero essa criatividade. Porque pensa bem, o Criador de todas as coisas, que me fez com cabelo cacheado, fez você com cabelo liso, que fez um com olho azul, que fez outro com olho verde. O Criador diz que Ele me dá a mente, o poder de criação também em mim. Você e eu não somos soberanos. Existem atributos de Deus que pertencem somente a Ele. Mas no plano colaborativo de Deus, você e eu somos ativos, participantes. Você precisa ter engajamento ativo com a vida. A depressão está matando filhos e filhas de Deus. E você precisa lutar contra esses sentimentos, contra as emoções, contra doenças físicas que precisam ser tratadas, para que não te roubem a força e o vigor de vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você precisa viver. Não é só sobreviver. Meu irmão tem um amigo que um dia encontrou ele lá na rua. E aí, fulano, como é que você está? Sobrevivendo. Não é para você sobreviver. É para você viver abundantemente. E mais do que viver em abundância, é para você cumprir aquilo que Deus estabeleceu ao seu respeito. O Salmo 116, ele diz que Deus tem um livro escrito ao seu respeito. Eu não posso viver o que Deus escreveu a seu respeito. Você não pode viver o que Deus escreveu ao meu respeito. Mas o Senhor quer nos levar para um lugar de restauração. Eu ouço o Senhor falando: eu preparei uma outra coisa aqui, mas o Senhor está falando comigo que Ele quer nos restaurar a identidade de Cristo Jesus. Você foi criado à imagem e à semelhança dEle. Se você não se achar bonito, querido, quem vai achar, né? Tinha um hino, né? Não sei se era do cantor cristão. É do cantor cristão, né, mãe? Aquele que fala que a beleza de Cristo se veja em mim, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável beleza e amor. Olha isso! Já pensou? Sei lá, no espelho. Que a beleza de Cristo. Porque tem dia que é assim, gente. Não sou só eu que acordo arrepiada. Eu tenho certeza. Não sou só eu. E nós precisamos nos apropriar desta verdade. Porque o Senhor tem nos estabelecido. A palavra do Senhor nos fala em Isaías 62, 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas todos os dias. E toda noite jamais se calarão. Para você estar sobre o muro como um atalaia, como um intercessor, existem coisas que não podem ser questionáveis dentro de você. Você precisa estar nutrido pela palavra de Deus. João 6, Jesus nos diz isso. Eles querem mais um milagre, mais uma multiplicação de pão. E Jesus diz: eu já fiz. Vocês já viram milagres, vocês já viram maravilhas. Agora, comam de mim. Comam de mim. Comam de mim. Comam de mim. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você precisa comer de quem Cristo Jesus é. Você precisa receber a palavra e você precisa ruminar esta palavra. Esse é um dos conceitos nojentos que existe, não é verdade? Porque ruminar é você vomitar e você come de novo. Porque você precisa absorver e extrair tudo que tem na palavra.
Pessoas em nações perseguidas vivem com porções da palavra e são alimentadas por estas porções, e quando se encontram, trocam estas porções, porque entendem que este é um alimento poderosíssimo, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você não comer de quem Jesus é, você vai morrer desnutrido. A nossa alma, ela se alimenta. A nossa alma come. Ela come filme, ela come novela, ela vai comendo, ela come diversão, ela come roupa, ela come comida também. Ela vai comendo. E a palavra diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Se você estiver cheio de outras coisas, você não vai ter fome da palavra de Deus. Mas Deus está nos chamando para um tempo diferente. Vocês são a carta escrita, lida por todos os homens. É para ler você. Nós vamos viver um tempo em que eu e você vamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Porque há lugares no mundo em que a Bíblia não pode entrar. Então não adianta você falar para alguém: olha, Jesus ele te ama, ele quer te salvar, vamos lá na minha igreja que o meu pastor vai falar de Jesus para você. Você tem que testemunhar de quem ele é, a sua vida. E assim, se for necessário, você usa a palavra, se for estritamente necessário. Porque tem hora que você não precisa nem falar. Na guerra, na intercessão, nós precisamos levantar os escudos de oração. E nós cantamos aqui sobre a fé. Só que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas é interessante que essa tradução ouvir, ela talvez não seja a melhor tradução. Talvez a melhor tradução fosse de fato escutar, porque ouvir é um processo técnico. Eu posso ouvir você sem te escutar, porque quando eu escuto, eu me aproprio daquilo que você está me dizendo. Eu recebo, eu acolho, eu penso naquilo, aquilo surte algum efeito em mim. Mas se eu só ouço, só o ouvir, entra aqui, daqui a pouco chega ali na porta: nossa, irmão, que bênção foi a ministração hoje, não foi? Foi a bênção, aquele seminário, foi bênção. Nossa, eu estava pensando, o que aquela pastora falou mesmo? Acabou de sair daqui, acabou. Porque a nossa mente está encharcada de muitas coisas. Mas hoje o Senhor, Ele nos chama para nós não apenas recebermos a palavra e sermos capacitados a proclamar versículos da palavra, a declararmos versículos da palavra, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, já diria o Silas Malafaia. Alguns dias eu estive andando de Uber, e o moço falou para mim, vamos conversando tal, e ele falou para mim: olha, eu sou desviado tal, mas eu vou voltar para a igreja. É que assim, a palavra fala que a gente tem que voltar onde a gente caiu, e a igreja lá onde eu caí é a igreja que está minha ex-mulher, que está não sei quem, que está não sei quem lá, não sei quem. E assim, a minha atual esposa não quer voltar para lá. Então eu falei para ela: só volto se for para aquela igreja. Eu falei para ele: isso é desculpa para você não voltar. Voltar onde você caiu é rever aonde você cometeu o pecado, se arrepender e mudar de direção. Arrependimento é mudança de direção. Falei, isso é desculpa. Só que muitos de nós estão lendo a Bíblia e estão distorcendo textos para poder adequar esses textos à sua conduta de vida. Mas escudos de oração não são isso.
Porque se você levantar o escudo errado a partir de você mesmo, como nós ouvimos aqui hoje, isso tem implicações legais. Porque a palavra de Deus, ela é a lei que rege o universo. Pelo poder da sua palavra, tudo que foi feito se fez. Você está aqui pelo poder da palavra. Nós caminhamos sobre a palavra. Então você precisa ter entendimento acerca da palavra. Você precisa se apropriar da verdade da palavra e usar a palavra como de fato um escudo. A sua fé é alimentada. Nós não vamos falar sobre todas as partes da armadura, mas você precisa entender que cada parte da armadura, e você pode estudar isso, tem uma liberação espiritual, mas todas as partes dela revelam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verbo vivo que desceu do céu. Todas as coisas convergem para Ele, tudo converge para Cristo Jesus. Às vezes eu acho que eu estou sempre pregando a mesma coisa. Eu tenho essa impressão. Eu sempre acho engraçado quando a pessoa me convida para pregar a segunda vez, porque eu fico pensando assim, não, se eu preguei uma coisa, eu vou pregar provavelmente mais ou menos aqui. Porque cada um de nós carrega uma mensagem e é carregado por ela. E aí quando você fala, você tem que ser essa mensagem viva. Quando nós levantamos a palavra de Deus como um escudo, ela precisa ser verdadeira para você. O Salmo 91, ele é um grande escudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ok, a palavra é viva, poderosa e ela vai cumprir sempre aquilo para o qual ela foi liberada. Mas se Ele não é o seu lugar de esconderijo, se Ele não é o seu lugar de descanso, o seu lugar de refúgio, a palavra vai exercer aquilo para o qual ela foi liberada. Mas concorda que você vai viver uma bênção parcial? Porque não há entendimento, não há liberação profunda disso. E o Senhor está nos chamando e nos habilitando, está soprando o seu Espírito para liberar a mim e a você como um intercessor ativo, que levanta escudos da palavra e que escuda com a palavra. A palavra do Senhor nos fala que Davi foi um escudeiro de Saul. Quando Davi tocava, os espíritos eles eram acalmados. Na era medieval, um escudeiro ele era treinado aí por volta dos seus 12 anos. Com 7 ele começava, mas era com 12 anos que ele começava a ser treinado com as armas. Mas a primeira arma que ele treinava era a arma de defesa, era o escudo. Olha que engraçado. Como que você acha que deveria ser treinado um guerreiro? Primeiro com a espada, né? Não é? Pelo menos para mim é o que faz sentido. Mas não era assim. Ele primeiro era treinado com o escudo. E ele saía com o seu senhor. E o treino dele era escudar o seu senhor. Tanto ele dava o escudo para o seu senhor, mas quando o seu senhor não podia ele mesmo se escudar, o escudeiro levantava o escudo e ele protegia o seu senhor. A cultura hebraica nos fala sobre isso e depois nós vamos orar pelos pedidos das crianças no final, e eu quero que você entenda isso. O seu filho não é muito novo para vir à igreja, para aprender as verdades de Cristo Jesus e para tomar uma decisão com Ele. Ele está na idade certa, a hora é agora, o dia é hoje. O povo hebreu, a cultura hebraica,
trabalhava e trabalha até hoje, liberando as suas crianças para a vida adulta. O menino aos 13 anos e a menina hoje do século 20, a menina também é liberada aos 12 anos. E algo que declara que ele está entrando na vida adulta é que ele pode proclamar a palavra na sinagoga. Jesus cumpriu esta ordenança antes da idade, porque quando ele tem 12 anos ele é esquecido no templo. Talvez você tenha sido esquecido. Seu pai, sua mãe te esqueceram, um marido, um filho, eu não sei quem te esqueceu. Mas o momento em que você é esquecido é um momento perfeito para você atingir um nível de maturidade, de ser um liberador da palavra viva. De ser um liberador da palavra viva, não só mais um receptor. Não, mas eu fui abandonado como criança, mas hoje você é adulto. Nós temos muitas crianças que vêm até nós, eu não sei qual é a realidade deste bairro, mas em geral a igreja cristã evangélica, ela é uma porta aberta para que as crianças da vizinhança venham até ela. Nós trabalhamos muitos anos com crianças e elas vinham. Quanto mais pobre for o bairro, mais acessíveis as crianças são ao evangelho. E elas vêm, e quando elas vêm, elas trazem a sua família também depois de um tempo. E quando a criança, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar de Jesus para uma criança, mas se você não teve, faça isso. E quando você fizer isso, fale para ela, você quer entregar sua vida para Jesus, você vai ver as pupilas dessa criança dilatar, à medida com que ela reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma das coisas mais lindas e extraordinárias que alguém pode viver na vida cristã. E você precisa experimentar isso. Eu não tenho dom de trabalhar com criança. Não é uma questão de dom, querido. É uma questão que eu tenho uma boa notícia. O evangelho é boas novas e eu preciso anunciá-lo. O escudeiro, aquele que aprende da palavra do Senhor, ele vai treinando o uso das outras e das demais armas. Não queira aprender a usar espada, punhal, sei lá o que tem mais, né? Florete de guerra, se você ainda não aprendeu a usar o escudo. A palavra de Deus é um escudo de proteção para mim e para você. E é o que o Senhor falou muito comigo, né? Eu quero ir direto para esse ponto, porque o Senhor estabeleceu isso comigo. Muitas vezes nós mistificamos o ministério da intercessão, e o ministério de intercessão, ele é um ministério para toda a igreja. Toda igreja deve interceder. Toda igreja, você precisa desenvolver o exercício de orar pelo seu esposo, de orar pela sua esposa, de orar pelos seus filhos, de orar pelos seus pastores. Isso é intercessão. Você precisa desenvolver. Você conhece alguém? Se você conhecer, levanta a mão, que é cristão e nunca orou por ninguém além de si mesmo. Eu não conheço. Todo mundo já orou por alguém. Num secreto, num culto no lar. Nós somos chamados para isso. Mas nós precisamos desenvolver parcerias de intercessão. Eu tenho parceiras de intercessão. Tem gente que caminha conosco. A gente não prega sem que essas pessoas estejam orando, estejam lá cobrindo a gente em intercessão. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele pede esta ajuda. E ele diz ainda mais: se vocês não orarem para que uma porta seja aberta para a pregação do evangelho, não vai acontecer. Mas quando vocês oram, acontece.
Antes de você se revestir da armadura de Deus, você precisa ler o verso anterior. E você precisa se revestir do poder de Deus. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de, não, porque eu preciso usar armadura, eu preciso guerrear. Não, você precisa se revestir do poder de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus, do poder que flui do Espírito Santo de Deus e que te habilita para viver e que te habilita para guerrear frente à batalha. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, para você não ficar com muito sono. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. A palavra do Senhor diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por quem? Por quem? Por todos os homens. E como nós ouvimos aqui, inclusive pelas autoridades que o Senhor levantou, que o Senhor estabeleceu, as autoridades eclesiásticas. Quando você levanta escudos da palavra de Deus, você levanta porções da palavra de Deus. Nós oramos porções da palavra de Deus aqui hoje. Nós começamos o culto lendo Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18. Você declarou a palavra, e quando você declara a palavra, você está se escudando. Antes de você orar por alguém, você precisa se escudar da palavra de Deus. Eu não vou apresentar para vocês, nós temos lá no nosso material modelos de escudos da palavra, extraídos da palavra de Deus. Mas você precisa levantar a palavra de Deus como proteção. Zacarias 2:5 diz: eu, o Senhor, sou muro de fogo ao seu redor, e sobre ti eu deposito a minha glória. Ai, que medo, ai, que angústia, ai, que medo. Não, o Senhor mesmo é muro de fogo ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor da minha família, e sobre nós está depositada a glória dele. Levante escudos da palavra e creia nestes escudos. Você precisa ser um escudo de oração. Você precisa viver a palavra de Deus, mas você também precisa ser um escudo de oração. Vou chamar a Maria, que está aqui bem na minha frente, para vir aqui me ajudar. A Maria, pode subir aqui, Maria. Quando alguém nos escuda em intercessão, como um parceiro de oração, tem hora que durante a guerra, e o pastor nos ensinou isso aqui hoje, ele nos apresentou os intercessores da UEI, e nós apresentamos a nossa equipe de intercessores. Então ele mostrou quem é que estava nos escudando ao longo deste encontro, ao longo desta reunião. Porque quando um pastor, um líder, ele está ministrando a palavra, ou quando você está exercendo o seu exercício profissional, muitas vezes você está com aqui, você está ocupado, você está fazendo, e o seu foco está em liberar algo específico. Aqui o nosso foco está em liberar a palavra de Deus. Alguém que é um escudo de oração, um escudo de intercessão, se coloca diante de nós para nos escudar com a palavra de Deus. Nos escudar.
O Senhor é o seu pastor, pastora linda. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Satanás não toca em nada do que é seu, porque na casa do justo há abundância. Na casa do justo há abundância. Ela não está tomando tiros no meu lugar. Esquece isso, sai desse lugar. Não, a Maria não entra pela força dela, ela entra com o escudo da palavra cobrindo a vida dela, e assim ela pode me dar cobertura. Ela não manda na minha vida, ela não me manipula, mas enquanto eu estou liberando aquilo que o Senhor tem para vocês neste tempo, ela está aqui, levantando a palavra, ela está aqui adorando ao Senhor, dizendo que neste lugar só o nome do Senhor é louvado, só o nome do Senhor é adorado. Ela está aqui dizendo e proclamando a palavra do Senhor. Ela está aqui intercedendo pela minha casa, pela minha família. Você e eu precisamos ter parceiros de oração. O parceiro de oração, ele conhece todos os seus podres. Obrigada, Maria. Mas ele não conhece os seus podres porque ele sabe da sua vida, porque você contou. Deus conta para ele. E Deus fala para ele: olha, você está orando lá pela pastora linda, ela está enfrentando uma dificuldade. Glória a Deus, até que o Senhor nos ajudou. Está enfrentando uma luta. Ora por ela, porque ela está enfrentando uma tentação. E aí você é um escudeiro, parceiro meu de oração, uma parceira minha de oração. Você está lá: Senhor, livra a linda da tentação, livra a linda da tentação. Senhor, eu oro, livra do mal, livra do mal, livra do mal, livra do mal. Você está escudando a minha vida enquanto eu vou exercendo o ministério. Muitos pastores são alvos das nossas críticas, ou eram alvos das nossas críticas, porque agora nós já entendemos. Eles caem por uma responsabilidade própria, mas por uma responsabilidade minha e sua, porque nós não escudamos estes homens e estas mulheres em Deus. E neste tempo você vai precisar ter esta consciência. Eu tenho orado ao Senhor, porque todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Timóteo. Ninguém quer ficar visitando Paulo na prisão, ficar cuidando de ferida dele, do líder, sabe? Ninguém quer levar comida para ele, que ele não consegue engolir, já sofreu tanto, está todo sujo, fedendo, porque Paulo fedia, queridos, porque a prisão onde ele ficava, tudo caía sobre ele. Tudo cai sobre os seus líderes e seus pastores. Se você é alguém que exerce liderança dentro da igreja, você precisa de parceiros de oração. Você precisa de intercessores pessoais. O líder está mais suscetível, ele é mais visto. O líder, como nós ouvimos aqui, ele se coloca neste lugar, clamando por você. Você acha que seu pastor dorme a noite inteira? Lê do engano, ele não dorme quase. Ele deita em paz e logo pega no sono, porque o Senhor cuida dele. Mas vira e mexe, ele está sendo acordado. Às vezes ele nem dorme. Ai, que coitado do meu pastor, que peso. Não é peso não, querido, ele foi chamado para isso, mas é sua responsabilidade cobrir a vida dele. Nós temos visto ministros caindo, porque não tem pessoas que intercedem por ele. Um pastor, um casal de pastores que trabalha com casais, sofre um bombardeio no seu casamento. Você acha que onde que Satanás vai atacar para atingi-lo? Ai, vai atacá-lo lá na vida acadêmica dele. Que vida acadêmica o quê? Vai atacar o casamento dele. Aí a pessoa cai e todo mundo fala assim: bem que eu sabia. Ficava ensinando todo mundo aí, não cuidava da própria vida. Mas você não sabe quantas vezes ele recebeu na casa dele uma artilharia pesada, porque ele estava cuidando de você, porque ele estava intercedendo por você.
querido. Você precisa firmar parceria com os seus líderes. Você precisa orar pela sua liderança. Porque se o pastor for ferido, todas as ovelhas dispersarão. E para o Way, esta é uma palavra emergente. Vocês estão crescendo, vocês estão prosperando, mas vocês precisam cumprir a sua liderança de intercessão. Porque não pensa assim, ai não, mas só que se o irmão, se eu cair, ai, o diabo está lutando contra mim, ele está, só que se você cair é afetada a sua casa, a sua família, as pessoas com quem você convive. Se o pastor da igreja cai, 2.000 famílias são afetadas. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir falar da palavra de Deus. Tem filhos que não voltam mais. Você precisa ser um escudo de oração para os seus líderes nestes dias, nesta geração. Não, mas eu não tenho o dom da intercessão. Queridos, eu creio nisso também. Tem pessoas que têm um chamado específico para intercessão, que podem passar horas. Se você quiser me deixar o dia inteiro dentro do quarto, orando, adorando, eu fico. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho prazer nisso. Mas isso não significa que você não pode orar. Isso não significa que Deus não ouve as suas orações, ou que é só a minha responsabilidade como intercessor orar. A minha responsabilidade é orar para que você seja incendiado. É por isso que quem está no quarto está orando, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Existem algumas classificações, e eu quero que você pense sobre isso, você reflita sobre isso. Você pode ser um intercessor, um escudo de oração, e você pode estar num lugar como esse. Você pode ser um intercessor naquilo que a gente chama de um intercessor no nível 3. Você está me vendo aqui hoje, mas eu vou embora daqui a pouco. Mas pode ser que você não falou comigo, eu não falei com você diretamente, mas você saiu daqui e você falou: olha, eu vou orar pela pastora Linda. Nossa, Deus colocou no meu coração, eu vou interceder por aquela pastora. A irmã que falou comigo, eu creio que Deus usou você para interceder pela minha vida. Porque quando você lembra de alguém, é algo tão poderoso, é algo tão grandioso, que você está intercedendo por aquela pessoa. Porque você tem a mente de Cristo. Por isso você não pode pensar qualquer coisa dos outros, ficar pensando mal do seu irmão. O que está na sua mente também é uma intercessão. Só que você pode sair daqui e falar: olha, eu acredito que nunca mais eu vou ver a pastora Linda, mas eu vou orar por ela, eu vou interceder por ela. E aí você ora por mim, talvez nunca mais a gente se encontre. Esse é o intercessor nível 3, não tem relacionamento nenhum com quem ele intercede. E ele não precisa ter relacionamento nenhum com essa pessoa. Quantas milhares de pessoas intercedem pelo apóstolo Luiz Hermínio? A gente estava conversando sobre ele, do Mevan. Quantas milhares de pessoas intercederam por Billy Graham? E ele nunca conheceu essas pessoas, mas são intercessores pessoais. Intercessores de nível 3, não tem relacionamento. Agora, existem os intercessores regulares. Sabe, você que, eu não sei se aqui os pastores às vezes ficam ali fora para cumprimentar. Os irmãos hoje em dia não é tão comum, às vezes os irmãos vêm, né? A gente às vezes não consegue sair da igreja, às vezes os irmãos vêm para nos cumprimentar, né? E às vezes você passa e você vem e você cumprimenta o seu pastor domingo após domingo. Domingo após domingo. E aí o seu pastor, ele olha para você e você diz assim: estou orando por você, pastor Leandro. Aí o pastor dá um sorrisinho amarelo e fala: obrigado, irmão, continua aí. Mas passou. Mas ele não sabe que você, ainda que não tenha um relacionamento talvez tão profundo, mas tem algum contato com ele, é um intercessor que gera grandes coisas em Deus
para que o Senhor cumpra na vida dele. E muitas vezes, deste lugar, e eu quero desafiar o pastor Leandro a ficar atento, porque eu creio que o Senhor está levantando para essa estação intercessores, para aquilo que Ele vai fazer nesse lugar. E muitas vezes essas pessoas que você, falam, estou sempre orando por você, estou orando por você, estou orando por você. De repente, o Senhor trabalha e fala com essa pessoa de uma forma tão profunda com ela, que ela recebe um comissionamento do Senhor. A gente tem poucos intercessores no nível 2, e no nível 3 a gente tem quase nenhum, porque o intercessor do nível 3, ele tem relacionamento com você, relacionamento íntimo, e aí é que é mais difícil. Nesse lugar do relacionamento íntimo, não significa que ele tem relacionamento social com você. Você precisa entender isso, porque às vezes a gente acha que relacionamento íntimo é só relacionamento social. Tem que ir com você em todo lugar, você tem que comer na minha casa, eu como na sua casa, e você às vezes nem tem tanta intimidade com uma pessoa assim. Mas às vezes você tem um relacionamento íntimo com alguém que você até não está tão assim. Você conta coisas para eles tão profundas e ele nem está tanto assim com você. E eu oro para que você tenha esse tipo de intercessor. Mas esse intercessor no nível 3, ele é aquela pessoa que, ainda que esteja distante, ele está orando, ele está ouvindo Deus, e ele está dizendo: olha, acorda agora e ora agora pelo seu pastor. Acorda agora. Ai, mas eu estou numa viagem. Acorda agora. E aí, o pastor que estava numa viagem, no meio da rodovia, que ia bater o carro, ia sofrer um acidente, de repente ele tem um livramento extraordinário. Porque não dá nem tempo, tem coisa que não dá tempo de você orar. Tem coisa que a gente passa que não dá tempo de você orar. Senhor, me livra do mal. Não dá tempo, pô, já foi. Não deu tempo. Mas aquele intercessor pessoal, de um nível profundo de intimidade, ele ouviu Deus falando, ele acordou e ele disse: Senhor, eu levanto o escudo agora, dá ordem aos teus anjos a respeito do pastor Leandro agora, para o livrar, para guardar ele de todo o mal. Tira a pedra do caminho dele, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma vai chegar na casa dele. E começa a guerrear. E muitas vezes esse intercessor, ele sofre o impacto do confronto desta batalha. Esses intercessores, você pode ter intercessores de nível 3, centenas, milhares até. Você pode ter intercessores de nível 2, centenas. Mas o intercessor de nível 3, eu acho que talvez as pessoas que tenham mais, tenham 3 ao longo da vida. Porque ele vai saber de coisas tão profundas. E querido, saber de coisa ruim é difícil. Mas saber de coisa boa também não é todo mundo que pode saber. Porque se Deus tem, eu vou usar o pastor Leandro, que é o pastor dessa igreja, como exemplo. E se Deus tem para o pastor Leandro um enriquecimento, uma liberação do dom de adquirir riquezas, de uma forma extraordinária, que nunca foi vista em Arujá, e ele conta isso, Deus conta para a pessoa errada, essa pessoa faz um estrago, não faz? Mas se ele conta para a pessoa certa, ela vai: Jesus! É o pastor Leandro que vai enriquecer. Senhor, eu quero gerar agora. Eu gero em nome de Jesus essa liberação desse enriquecimento que nunca foi visto. Senhor, as bênçãos vão chegar como na construção do templo, Senhor. Vão chegar, as pessoas vão vir ofertar dos lugares mais distantes e ele vai prosperar. Porque tem gente que ele pode saber da sua tristeza mais profunda, mas ele não pode saber do que Deus vai fazer na sua vida de bênção. Isso é triste, queridos.
Porque nós todos deveríamos nos alegrar com o que Deus vai fazer. Mas tem a ver com caráter. Tem a ver com nível de maturidade. Timóteo caminhou com Paulo. Caminhou com ele. Intercedeu por Paulo. Foi aprendendo com ele. Um espírito ensinável. Foi entendendo o que ele estava falando, o que ele estava ministrando. Até que chega um momento que Paulo diz assim: eu envio a vocês Timóteo. Recebam-no como se vocês recebessem a mim. Há uma liberação, há uma transferência de unção, há um envio. A gente quer sempre o contrário. A gente quer receber uma unção, um manto, uma liberação, mas a gente não quer carregar a mala, a gente não quer servir, a gente não quer orar, a gente quer receber a bênção. Transfere para mim, transfere para mim. Mas aquilo que o Senhor tem para liberar nesses dias, e eu falo isso com muito temor e tremor diante do Senhor, eu já estou terminando, é que nós estamos vendo os idosos transicionando. Eu não estou falando que o idoso está morrendo não, viu, queridos? Porque eu creio, né? Minha mãe fala que ela vai viver até 120 anos. Aí eu tenho uma amiga, eu falo para ela assim: irmã Hilta, quem vai no seu velório? Que nós não vamos estar mais vivos. Mas sabe, queridos, eu creio que Deus está fazendo algo muito poderoso nesses dias. O Senhor tem recolhido grandes homens e mulheres nos últimos anos, homens e mulheres de Deus. Mas eu creio que há uma densidade na atmosfera, tanto maligna, mas também uma densidade do poder e da glória do Senhor que será derramada sobre nós como igreja. Mas existe uma recompensa que ela só é liberada sobre aqueles que honram. Sobre aqueles que honram. Sobre aqueles que honram. E honrar não é o que eu faço externamente. Honra não é você, sabe, tudo bem, é um princípio de honra você abençoar a minha vida, você fazer alguma coisa por mim. Mas honra é o que a gente faz internamente. É o que eu penso do outro. É o que eu faço quando ninguém está vendo. É o que eu falo sobre ele quando ninguém está vendo. Isso é honra. E Deus tem uma liberação sobre nós nesta geração. Mas se nós não nos apropriarmos destas verdades, nós não vamos receber. E se a palavra do Senhor nos diz que os pais entesouram para os seus filhos, isso significa que se você não receber esta liberação, os seus filhos não serão enriquecidos por ela. Mas ao mesmo passo que se você estiver aberto e disponível para receber o que o Senhor está liberando nesses dias, você vai ser enriquecido por Ele e vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. E eu não estou falando de sucesso humano, viu, querido? Esse negócio do sucesso humano, desculpa, mas não é isso que a gente veio pregar aqui hoje. Isso é uma condição humanista. O sucesso que o mundo apresenta para você não é a mesma perspectiva de sucesso bíblico. Esquece isso. Não significa que você vai morrer na miséria. Ao contrário, porque nunca vi um justo mendigar por falta de pão, nem a sua descendência. É a promessa do Senhor. Mas não é a mesma coisa que o mundo te promete. Essa fama por 5 minutos, aí 15 minutos, sei lá quanto. Aquilo que o Senhor estabelece para nós como um sucesso, é um sucesso eterno. Eu não tenho filhos biológicos, eu não tenho filhos adotivos, mas eu me reconheço como uma Débora nesta geração. Eu tenho filhos que o Senhor confiou a mim, dentro da minha família e fora dela. Eu vejo essas crianças, esses adolescentes, eles também são meus filhos, é minha responsabilidade nesta geração. E estes filhos são herdeiros do Senhor, que prepararão o caminho para o retorno de Cristo Jesus. E você precisa entender isso, porque se você espera por Cristo apenas nesta vida, miserável homem você é. O intercessor posicionado, o intercessor escudado,
Ele prepara a igreja para o retorno de Yoshua HaMashiach. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o meu e o seu compromisso nesses dias. Se o Senhor quer me fazer rica financeiramente, glória a Deus, porque quanto mais Ele me der, mais eu vou investir no reino dEle. Quanto mais Ele me der, mais eu vou investir no reino dEle. Que Ele encontre em mim e em você homens e mulheres que são habilitados para ser bons mordomos das riquezas do reino de Deus, para investir neste reino. Eu creio que o Senhor vai enriquecer pessoas nesses dias, mas você precisa estar com o coração no lugar certo. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do rei e é para o reino. Você vai viver bem, você vai desfrutar, você vai viajar, você vai passear, você vai andar de carro, você vai andar de avião. A gente estava brincando, você vai andar de avião, mas você vai enviar milhares e milhares de pessoas para as nações. Você vai investir na expansão do reino, em projetos para evangelização, em projetos de construção de casas para pessoas menos favorecidas. Você vai transformar esta geração no poder do Senhor. O intercessor não é um pobre miserável. O intercessor que caminha guiado pelo Espírito, de nada ele tem falta, e ele anda num lugar de autoridade e de governo diante do Senhor. Eu quero convidar você para ficar em pé. Aleluia. Eu creio nisso. Você nos perdoa que nós estamos passando da hora, mas não vai embora não, que Deus ainda tem mais aqui para falar conosco. Mas eu preciso orar por você nesse sentido. Não é meu programa, não é meu projeto, mas eu quero orar por você que tem entendido de Deus, que tem planos e projetos. O Senhor está te dando planos e projetos. Você sabe que isso não é de você. Projetos de expansão, projetos até dentro do seu próprio negócio, está vindo dentro da sua mente. Eu quero convidar você para vir aqui agora. Nós vamos orar por você. Você que está recebendo de Deus projetos, coisas que você falou, eu nunca imaginei, mas o Senhor está falando isso comigo. O Senhor está liberando a sua capacitação do céu neste tempo e nesses dias sobre as nossas vidas. Pode vir. Mesmo que você seja um intercessor que está trabalhando aqui hoje, se o Senhor tem confiado a você projetos, coisas que te parecem impossível, eu não posso fazer, eu não consigo fazer, nós cremos que o Senhor tem uma liberação sobre nós nesse dia, e nós vamos acessar isso agora, no nome de Jesus. Nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos louvar ao Senhor. Ativa mesmo, Senhor, uma mente criativa. Olha os projetos, os custos, os investimentos, as pessoas que vão participar, as estratégias, as diretrizes para a expansão. Senhor, em nome de Jesus, começa a dar os detalhes, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu agora quebro todo bloqueio da sua mente que estava tentando impedir a sua mente criativa de liberar o que Deus está te dando. Em nome de Jesus, eu declaro a sua mente liberada. Eu concordo como igreja de Cristo, nós concordamos
concordamos com toda a liberação que Deus tem ao seu respeito. Em nome de Jesus, criatividade, 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 capacidade gerencial, capacidade gerencial, capacidade administrativa, em nome de Jesus, habilitação. Você que acha que não tem capacidade, eu denuncio essa mentira agora. O Senhor te capacita. Este negócio não é seu, você é parceiro dele. Você está cuidando dos negócios do seu Pai. Eu declaro a liberação de toda provisão, de toda provisão. Senhor, nós acessamos este lugar onde estão os tesouros escondidos, e nós chamamos agora todo o recurso que é necessário. Está no lugar errado, mas precisa chegar até os teus filhos, precisa chegar até nós. Traz a liberação agora, Senhor. Libera, 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 que seja solto, que a documentação saia, em nome do Senhor Jesus. Libera, Senhor, libera, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seu perdão é completo. Em nome do Senhor Jesus, a sua mente está sendo ativada no poder do Espírito Santo de Deus. A sua capacidade de aprender novos conteúdos está sendo habilitada. Aproveite as oportunidades que o Senhor vai te dar nesses dias. O Senhor abre uma porta, entre por esta porta. O Senhor abre uma porta, entre por esta porta. Toda timidez, toda covardia, caia por terra nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Você que está na maturidade, você que tem mais de 60 anos, você não é velho, você não é velho. O Senhor está apenas começando com você. O Senhor está começando com você. Eu ativo agora, na autoridade do nome de Jesus, todo o potencial, todo o depósito que o Senhor tem feito na sua vida ao longo de todos esses anos. Tudo aquilo que te incapacita, tudo aquilo que você pensa que você não entende, que você não consegue, seja destruído, e que a sua mente seja ativada agora. Caiam os bloqueios, caiam os bloqueios, caiam os bloqueios. Que venha o fogo do Espírito. Hoje o Senhor destrava, hoje o Senhor destrava, hoje o Senhor destrava tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava retido. O Senhor destrava hoje. É hora de você sair daqui, e é hora de você romper. É hora de você sair daqui, e é hora de você romper. Oh, em nome de Jesus. 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 Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu me aproprio de todas as liberações que o Senhor tem acerca da minha vida. Quando eu sair daqui, eu saio diferente. Eu saio de um lugar de paralisia e eu piso entrando no novo lugar do reino em movimento, de uma ativação sobrenatural. Porque se eu andava, agora eu vou correr. Se eu corria,
aleluia. Agora eu vou voar. E se eu já voava, o Espírito Santo de Deus vai me levar a alçar voos mais altos nele. E tudo será para a glória dele. Em nome de Jesus. Aleluia.